a dinâmica da atividade da tarde, então eu estou com uma tarefa quase impossível, aquele do filme, né? Missão Impossível, que é o seguinte: trazer alguns elementos para a nossa reflexão em torno da mediunidade e do atendimento fraterno em 1 hora, porque eu tenho que falar de 2 temas. Então, eu me poupei, assim, me privei, como eu sei que vocês já são trabalhadores da casa, de trazer conceitos, né, longas fundamentações, e trouxe aqui, claro, que ideias trazidas de obras referendadas da doutrina espírita, a fim de subsidiar as nossas reflexões e também trazer alguns elementos depois para a atividade que será apresentada através de várias exposições teatrais. Então, quanto à mediunidade aqui, né, não, como disse, o tempo não nos permite trazer conceitos, mas só relembrar aquilo que quem passou, né, pelo ESD, COENS, CENS, né, já fez alguma formação mínima, já sabe, né? Então, que Kardec vem nos trazer, então, dizendo que todos os indivíduos são mais ou menos médios, né, no sentido de que somos influenciáveis por espíritos desencarnados que nos desejem influenciar. A gente sabe que todos somos mais ou menos médios no sentido geral, amplo, né? Daquele de que Kardec coloca aqui raramente, quer dizer que não é impossível. É muito raro encontrar aquele que não sinta, pelo menos de forma rudimentar, né, a presença dos espíritos. Seja através da intuição, seja um pressentimento, seja um calafrio, seja uma sombra. Todos nós apresentamos algum tipo, né, de percepção extra, né, psíquica, e isso já é um indício de mediunidade. Mas esta mediunidade que todos temos, né, no sentido geral que Kardec nos traz, de sentir um calafrio, um arrepio, de ver uma sombra, de ter, né, uma inspiração, uma intuição muito forte, um pressentimento, essa não é a mediunidade que a gente chama de mediunidade. Kardec vem chamar de mediunidade produtiva, mas nós, no movimento espírita, costumamos denominar de mediunidade ostensiva, de um médium ostensivo. E Kardec vem trazer o termo produtivo, que é aquele que produz efetivamente uma comunicação inteligível, né? O que é uma comunicação? A comunicação é um diálogo, é uma mensagem que pode ser decodificada e entendida por alguém. Então, às vezes um vulto, uma sombra, a gente vê um vulto, uma sombra, a gente não sabe exatamente o que aquilo significa, né? Um calafrio, às vezes um sentimento de mal-estar, mas não chega a ser um tipo de comunicação, mas só um indício dessa percepção. Então, Kardec vem dizer vem nos explicar de que o médium, o trabalhador da casa espírita, é o que apresenta essa mediunidade produtiva, a mediunidade ostensiva, que efetivamente traz condições, até com raízes materiais no corpo físico, de trazer essa comunicação efetiva, de ser o medianeiro, o intermediário, o meio, né? O microfone, né, do mundo espiritual. Então, na mensagem, aqueles que apresentam esta capacidade, a gente vai voltar depois um pouco do porquê disso, né? E que essa eclosão da mediunidade, então, ela não depende de religião, ela não depende de idade. Inclusive, um dos temas estudados agora em pesquisa a nível nacional, eu ia trazer para vocês, mas não trouxe por causa do tempo. A nível nacional está sendo realizada uma pesquisa muito bem formulada, que durante 2 anos, né, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, médicos, trabalhadores da área da mediunidade se reuniram para montar um questionário que está sendo aplicado nas casas espíritas de todo o Brasil, com o objetivo de ter elementos a fim de verificar uma situação trazida no Encontro Nacional do Rio Grande do Norte pelos irmãos lá do Norte, pedindo estudos nessa área, que é um indício de que estaria ocorrendo na nossa época o maior número de mediunidade na infância. Isso verificado pelos nossos irmãos do Norte lá. Então agora essa pesquisa está sendo feita a nível nacional, com base nos elementos levantados ali. Você vai ter, né, uma possibilidade de verificar isso, que se realmente está acontecendo a eclosão da mediunidade com maior intensidade, em maior quantidade na infância. Mas ela sempre ocorreu na infância, mas talvez agora esteja acontecendo mais. Aí
Se isso for verificado que de fato está acontecendo, a nível nacional, o CFN, né, irá produzir material de orientação aos trabalhadores da reunião mediúnica, aos atendentes fraternos, aos evangelizadores, aos recepcionistas, porque a gente tem que agora começar a atender de forma mais qualificada a essa demanda que existe, né? Então, mas aqui a questão da idade, ela pode aparecer na infância, como ela pode ser lá na idade provecta, lá o homem maduro mesmo, né? É muito comum, inclusive, há pesquisas que mostram isso, de que entrando no período da menopausa ou da andropausa, surge a mediunidade justamente por uma questão hormonal, né? Então, isso acontece, né? Muitas aí colocando, né, que muitas criaturas ficam amedrontadas, né, começam a ter percepções, sentimentos, situações que acontecem, até físicas, as sensações, né? Outras temem as responsabilidades que são inerentes ao exercício da atividade mediúnica. E olha, uma das coisas mais incríveis que eu falo aqui, né, que estava militando especificamente na federação, até a área da mediunidade até o ano passado, e a gente observava muito que muitos médiuns ostensivos, mas de evidência, de comunicação muito fácil, assim, são estes que sentem mais medo e mais se afastam da casa espírita. Incrível que pareça, né? Com medo de enfrentar essa situação por falta de esclarecimento, por falta de um apoio adequado. Então, há muito médium mesmo, amedrontado fora da casa espírita, quando deveria estar trabalhando e canalizando isso, né, para o seu próprio crescimento. E alguns indícios do desabrochar da mediunidade. Alterações emocionais súbitas, geralmente, né, essa variação de humor, né, daqui a pouco acorda indisposta, ou então está muito bem, daqui a pouco se sente mal, se sente indisposta, sente dor de cabeça, elas variam, gente, é uma gama muito grande, as sensações que surgem, tá, não são iguais, variam muito de pessoa para pessoa, né, acentuada a sensibilidade emotiva, chora por qualquer coisa, se irrita por qualquer coisa, também fica muito feliz, muito rápido por nada, né, aquela que com quem conta piada, a pessoa não para mais de rir, né, então essas coisas assim, começam a acontecer, essas instabilidades de natureza emocional, vidências, enxergar, necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideias que não lhe são próprias, né, Kardec comenta muito sobre isso no livro dos médiuns. Mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas, calafrio, sensação de formigamento nas mãos ou na cabeça, sensação de enfermidades inexistentes, que é muito comum. Muitas pessoas chegam na casa espírita em busca de uma terapia, de um atendimento para doenças fantasmas, aquelas que a pessoa já está até há um longo tempo, né, passando, sofrendo e faz todos os tipos de exame e nada é encontrado e não são diagnosticadas. E isso muitas vezes tem a ver, né, com o desabrochar da mediunidade. E isso pode acontecer em qualquer época. Então as pessoas chegam, quando elas não têm mais nenhum recurso, já foram a todos os tipos de especialistas, já foram a todos os médicos e não encontraram, o último recurso que elas veem é a casa espírita. E aí, claro que o trabalhador, né, o atendente fraterno, o trabalhador da área da mediunidade, ele é aquele que tem que buscar uma capacitação contínua, permanente. E ele tem sim, ele não vai ser um especialista, ele não vai ser um profissional dessas áreas, mas ele tem que buscar ler e compreender sobre os diversos ramos, né, do conhecimento. Porque a pessoa chega, também às vezes nos enganamos, a pessoa vem dizer, eu tive uma situação em que a pessoa dizia que ela tinha mediunidade. Não, é a minha mediunidade, porque ela via sempre pessoas duplas, e ela achava que ela via o espírito acompanhando as outras, então ela via, e na verdade ela tinha um tumor na cabeça. Depois foi ver que era um tumor, que é aquilo que afetava a visão de tal forma, em que ela via sempre uma pessoa atrás da outra, que na verdade via dupla. Então, nós, né, temos que sempre ter
O trabalhador é sempre o homem, o trabalhador prudente, sensato, que antes de emitir qualquer tipo de julgamento, antes de qualquer tipo de diagnóstico, ele vai sempre cercar, né? Aí o atendimento fraterno, na reunião mediúnica, cercar de levantar todas as hipóteses, a fim de chegar ao indicativo de que aquilo pode ser mediunidade. Mas o que a gente faz quase sempre, né? A gente não diz para a pessoa que ela é médium. Eu acho que todos nós já fizemos uma capacitação mínima e já sabemos que a pessoa chega dizendo: eu vejo espírito, eu sinto calafrio, eu sinto mal-estar, e tu diz: tu é médium. Não, eu creio que nós já passamos dessa fase. Então, mas o que a gente faz? A gente indica para ela as terapias espíritas, não é? Vai para o passe, vai para o atendimento fraterno, vai à água fluida, vai assistir exposição doutrinária, no que estiver mais equilibrado, um pouco melhor, ingressa num grupo de estudo, porque Kardec diz, com todas as letras, e todos os escritores reafirmam: nós só vamos saber se alguém é médium só, não tem antes, quando ela estiver na reunião mediúnica e ela realizar uma comunicação produtiva. Antes disso, é tudo cogitação. Pode ser como não pode ser. Aquilo que ela sente que pode ser indícios de mediunidade, pode não ser mediunidade. Agora, quando ela estiver na reunião mediúnica e ela produzir comunicações, ali diz: ela é médium. Antes disso, não. E nós sabemos também que para estar numa reunião mediúnica não precisa ser médium, né? Também, né? Os médiuns de sustentação, né? O dialogador, o dirigente da reunião mediúnica, que de preferência, né? O dirigente, o dialogador, que eles não sejam médiuns ostensivos para que não sofram a influência e as constrições que os espíritos tentam colocar aos outros e às vezes trazem dificuldade para o manejo, né? Que eles têm que ter ali na coordenação da reunião mediúnica. Mas, enfim, pessoal, se está ficando muita lacuna, assim, naquilo que eu estou falando, vocês podem levantar a mão e perguntar, porque a gente vai emendando uma ideia na outra, quando vê, deixou uma falha lá atrás, né? Não entendi aquilo, ela falou tal coisa e pulou para outra ideia. Vocês fiquem bem à vontade. Então, aqui, né, a Sueli Caldas Schubert dizendo que a mediunidade não veio à minha vida por um acaso. É um compromisso que assumi perante a espiritualidade maior e como um convite para reavaliar o que fiz até hoje e recomeçar em bases espiritualizadas e seguras. Aí ela falando dela mesma, que é óbvio que é porque colocamos aqui, porque serve para todos nós. Então, quando surge a mediunidade, antigamente se achava o médium era o bambambam do centro espírita. Era a figura venerada, era idolatrada, era aquele, né, que era envolvido numa aura mística como um ser especial, privilegiado. Era assim há poucos anos atrás. Hoje, né, e tanto que isso existe até hoje, que às vezes as pessoas chegam na casa espírita, quando são médiums, dizem assim: quem é o médium da casa? Ou quem é o médium principal da casa? Porque eu quero me consultar com ele, porque esse tem poderes especiais. Esse pode ver meu passado, pode falar meu futuro, pode me dar boas indicações de saúde. As pessoas ainda têm essa imagem, sabe, do profeta, né? Daquele que que ele é uma pessoa especial, um privilegiado. E aqueles que estudam a doutrina já compreendem que quando a mediunidade surge na sua vida, significa que trouxe um programa de trabalho pré-definido na espiritualidade e que esse programa ele visa primeiramente o resgate de si mesmo. Por isso que ela diz, né? É um convite para reavaliar o que eu fiz e para me reprogramar em bases, né, espiritualizadas mais seguras. Então é porque, vamos dizer Jesus, né? Logicamente não é Jesus pessoalmente, mas assim, Jesus está no comando de tudo, entendeu que diante das enormes dívidas que trazemos, e quase todos nós tivemos dívidas diretamente na área da religião, com a palavra do Cristo, com o ensinamento do Cristo, o que vem dizer? Diante da enorme dívida que trazemos, a misericórdia divina diz: olha, ele vai reencarnar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, e a dívida dele não vai conseguir pagar. É muita coisa. Ele precisa de alguma coisa a mais para poder fazer a mais.
Então, a espiritualidade diz, não, vamos dar a colher de chá, né? Vamos ali abrir os canais medianímicos. A gente sabe que é feito toda uma cirurgia no campo perispiritual daquele futuro reencarnante, a fim de que ele traga o canal da mediunidade aberto, a fim de que na hora de plasmar o novo corpo físico, isto seja novamente, né, apareça também fisicamente essa possibilidade, para que ele chegue com esse instrumento, porque na verdade a mediunidade é mais um instrumento de trabalho para que ele faça mais e consiga pagar mais rapidamente, né, as dívidas contraídas no passado. Então, invariavelmente, um médium, ele costuma ser um grande devedor. Raríssimos são os missionários, é um Chico Xavier, raríssimo. Agora, nós somos os devedores comuns com a lei do Cristo, que nós vamos ter que produzir mais, porque além do exigido, a pessoa comum, de trabalhar 8, 6, sei lá quantas horas por dia, de se dedicar à família, de ter que estudar, de ter que amparar lá os familiares, além de tudo isso, ainda é nos colocado, vai para a casa espírita e ampare e socorre o teu irmão, que é teu estranho, que tu não tem nenhum vínculo, porque ali, além de tu resgatar o que tu deve, tu vais também trabalhar a compaixão, a solidariedade, a fraternidade, o desprendimento, o altruísmo, que são virtudes eternas, e tu voltarás engrandecido, evoluído, terás progredido muito. Então, é uma grande dádiva quando nós trazemos a mediunidade, quando ela aparece em nossa vida e sabemos, é um programa de trabalho. Então, a mediunidade que o espírito adquire, à medida que o espírito adquire a compreensão que a mediunidade é uma faculdade psíquica inerente ao ser humano, que se expressa em graus e tipos, passa a identificá-la como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual, inerente ao ser humano, né? O que ele está dizendo? Animais não têm mediunidade, tá? Animais não têm mediunidade. É o ser humano que traz essa possibilidade, e é uma característica inerente, ela é uma faculdade natural do ser humano. Desde que o ser humano está na Terra, o ser humano manifesta essas possibilidades de formas diferentes, mas de contato extrapsíquico, né, com o mundo espiritual. Comumente encontramos médiuns que se recusam a abraçar com dedicação o compromisso que assumiram na presente jornada da Terra. Por quê? Porque este que traz essa tarefa, esse compromisso com a mediunidade, ele não tem ou esclarecimento suficiente, ou a consciência ainda está adormecida e ele está iludido pelas facilidades. Ah, meu Deus, depois de 8 horas de trabalho, depois de andar de ônibus, de estar cansada, com sono, eu tenho que ir para casa espírita, para reunião mediúnica? Ah, mas é muita exigência. Parece realmente. Quem é que não sentiu cansaço em ir para casa espírita? Não tem ninguém. Às vezes vem com fome, às vezes se molhou na rua, está com o pé molhado, né? Está com a roupa molhada, às vezes, e a gente pensa, hoje eu vou para casa, que ninguém vai trabalhar lá com o pé molhado. Não, a fila está enorme, eu tenho que esperar 1h30 para começar a reunião, eu vou ficar fazendo o quê? Louca para ir para casa. Ou então chegou a visita, né? O programa de TV, né? O seriado, o último dia. Eu nunca me esqueço, para mim foi marcante. Agora até esqueci o nome da novela, viu? Um dia que eu fui fazer palestra na casa espírita. É uma casa espírita que comumente assim, ela está sempre lotada. Naquele dia eu reparei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? A casa espírita estava vazia a casa espírita. E eu não sabendo o que era isso, o que aconteceu, eu fiquei. Aí, quando terminou a palestra, né, os comentários na fila, hoje é o último dia, que era a novela, não me lembro qual era a novela lá, mas era o último dia, né, o último episódio da novela. Então, aqueles que foram, que não iam à casa, não vou perder o último episódio. Era o final dela. Então, isso, a gente que não acompanha a novela porque não dá, porque está na casa espírita, nem sabe que essas coisas estão acontecendo, né? Mas então, e tem dias que a gente está um pouco indisposta, né?
tem dias que a gente não está muito bem, e aí os irmãozinhos, né, que nos conhecem, que nos vigiam, né, que fazem de tudo para encrencar a nossa vida, para que a gente volte fracassado, que a alegria deles é ver assim, olha só, tu foi lá, ó, te deu uma... Né? É assim, eu estou falando assim porque eles torcem contra a gente não enxerga eles, mas eles torcem. Eles estão sempre de espreita. Aí eles começam a dizer, não vai hoje não, tu está muito cansado. Não, hoje tu não comeu direito. Hoje tem aquele teu problema. E a gente vai ouvindo. A gente vai ouvindo. Vocês querem ver a história? Pena que eu não reli a história para vocês. Mas ela está no livro do irmão X, tá? Eu acho que é estante acima o livro dele. A história é o seguinte... Começa com uma carta de um espírito na erraticidade, pedindo aos benfeitores que programam as reencarnações, dizendo a ele o seguinte. Então ele começa dizendo, né, eu sou um réprobo, eu não valho nada, eu errei, eu matei, eu estuprei, eu enganei, eu menti. E ele começa a dizer tudo o que ele fez. E diante disso tudo, que a minha alma torturada, a minha alma culpada, a minha alma quer se penitenciar, eu tenho desejo de libertação da minha culpa, eu rogo, eu imploro aos irmãos uma encarnação nos seguintes termos. Que eu venha cego, para não enxergar as coisas do mundo e não tenha cobiça. Que eu venha, né, desamparado, sem mãe nem pai, seja jogado na rua desde a infância, para que eu saiba respeitar os laços familiares, os vínculos de afeto que eu sempre vilipendiei, que eu tenha lepra, a fim de que eu não maltrate mais os corpos dos meus irmãos como eu maltratei, que eu seja miserável até o final da vida, para que eu saiba cada vez mais dignificar os tesouros que Deus concede aos outros. Lepra, abandonada desde criança, miserável até o final da vida e cego. Ele pediu isso. Aí, os benfeitores espirituais mandam a resposta, dizendo que o Senhor da vida não quer a morte, não quer a vingança do pecador, mas quer a sua recuperação. E que para ele se recuperar de tudo isso, só seria necessário uma coisa, que na idade adulta, que com 25 anos, ele se tornasse médium e trabalhador de uma casa espírita e se dedicasse 4 dias por semana, 2 horas, que completariam 8 horas por semana. Aí ele precisaria ser cego, nem leproso, ter pai, ter mãe e não ser miserável como ele pedia. Só isso. 4 dias, a partir dos 25 anos, por 20 anos. Por 20 anos ele teria que se dedicar 8 horas por semana à casa espírita. Veio o nosso trabalhador. Aí o que acontece? Uma circunstância tal, da colônia onde ele veio, os benfeitores recebem um pedido muito sentido, um pedido profundo da mãe, que a filha era obsediada, estava já no processo quase de possessão, né, de subjugação, e a mãe, naquela rogativa sincera, Deus pede socorro. E esse socorro vai cair na colônia de onde esse nosso companheiro estava. E aí eles leem assim e assim, e é permitido auxílio àquela jovem, àquela adolescente. E aí eles vão olhar as fichas. Quem são os médiums que partiram daqui, estão reencarnados e que trazem condições de ajudá-la? Aí eles vão olhar nas fichas. Esse aqui, é o perfeito para ajudá-la. Ele partiu há tantos anos atrás, ele deve estar vinculado a essa casa espírita, ele está trabalhando lá e ele traz todas as condições medianímicas para auxiliar essa... E vem. Eles vêm confiantes com a ficha do irmão para o trabalho, para buscar. Chegam na casa espírita onde ele devia estar vinculado, procuram ele no ambiente e não encontram. Aí dizem, era para estar aqui. Aí falam com o dirigente espiritual da casa. O dirigente espiritual disse, de fato, ele se vinculou sim. Ele se vinculou aqui durante 2 anos, foi trabalhador durante 2 anos. Depois ele começou a desanimar, faltava, desapareceu. Não vem mais. Aí eles vão atrás. Aí encontram, vão na casa dele. Descobrem a casa, vão na casa. Chegam lá, o nosso irmão está deitado numa rede de pijama lendo jornal. E aí naquilo, o que eles fazem? Quando eles vão na casa, eles inspiram a mãe que estava lá com a criança, de que ela também vá com eles.
E aí, porque na conversa em que ela tem, que eles falam com o dirigente espiritual, ela também está conversando com o dirigente encarnado. E o dirigente encarnado diz assim, olha, infelizmente nós teríamos muitas condições de atendê-la se fosse um tempo atrás. Mas o médium que tem essas condições psíquicas tão bem preparadas, ele não frequenta mais. Né? Ele não tem vindo mais. E aí ela é desesperada, mas se ele tem condição, me diz onde ele mora. Isso no plano encarnado, né? Aí o dirigente diz, ele mora em tal lugar, tal lugar. Aí a mãe, intuída pelos benfeitores, também vai. Então, vão eles no plano espiritual e ela encarnada. Ela chega lá, vê a mesma cena que eles, e ela diz, olha, eu vim do centro espírita, porque o dirigente lá me disse assim, assado, que o senhor é um grande médium, que tem condições, eu preciso dessa ajuda. Aí ele olha e diz assim, escuta, minha senhora, durante 2 anos eu trabalhei lá. O que eu consegui foi cansaço, o que eu consegui foi ele disse cansaço, perda de dinheiro, até que eu adoeci. Quando eu fiquei doente, eu disse, mas o quê? Eu vou perder a minha vida numa casa espírita? Assim, então agora eu estou aqui, estou com saúde, estou bem, e a senhora quer que eu volte para lá para atender a sua filha? E não volta. Aí ela implora. O irmão X ainda relata quanto que ela implora para que ele possa atender. E ele não atende. Aí os irmãos dizem, né, pegam a carta e relêem, dizem, esse que pediu lepra, esse que pediu a cegueira, esse que pediu a pobreza, esse que pediu o abandono da família e que lhe foi concedido trabalhar durante 20 anos, está aqui, sentado na rede. Então, muito provavelmente, na próxima encarnação, ele vai ser concedido o que ele pediu primeiramente, né? A lepra, a cegueira, o abandono, porque a oportunidade de resgatar através do amor não soube aproveitar. Isso é irmão X que traz essa história. Pena não tê-la trazido aqui, mas vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Então, né, a mediunidade produtiva, né? Aqui a gente traz uma imagem do personagem que fez Chico. É o campo de reajuste pessoal e a sensibilidade apurada será um limitador, impondo por vezes severos regimes ao médium, sob penas de desequilíbrios graves. O que é isso? Que essa sensibilidade, que essa percepção maior que o médium traz, ele vai ser um limitador, né? Por exemplo, eu era acostumado, e aí exige a disciplina do médium, nós vamos ver lá, eu era acostumado agora nas rodas de conversa, contar piada, e conta de judeu, e conta de gaúcho, e conta de argentino, e aquelas coisas que a gente fala, né? Conta de todo mundo assim. Mas agora, quando começa aquele monte de piada, começa a me dar uma dor de cabeça, né? Eu começo a me sentir já não mais confortável. Por quê? Porque começa a sentir a presença espiritual que vai se fazendo em torno de uma reunião dessa, que não é nada agradável. E com essas percepções a pessoa vai conseguir, então eu tenho que me abster desse tipo de reunião, desse tipo de comentário. Quando eu como demais, né, eu vejo que na reunião mediúnica lá as comunicações não são tão fáceis, né? Não há tanta facilidade de concentração. Aí eu começo a me abster. Então, as próprias percepções apuradas, elas vão trazendo indicativos de disciplina, né, de limitações em que a pessoa vai colocando, que vão direcionando ela num rumo certo, né? A fim de que ela possa adquirir, então, as virtudes que lhe faltam, né? Kardec vem falar do médium sério, da reunião séria, mediúnica, né? Então, o que venceu? A gente não trouxe aqui da reunião, tá? Por causa, já explicou que é o tempo, né? O médium sério é aquele que não se melindra com facilidade, busca o entendimento dos fenômenos com humildade e serenidade. Quem já leu obras sobre mediunidade, quem trabalha na mediunidade, sabe que a figura mais difícil de lidar na casa espírita é o médium. O médium e irmão X, que eu gosto muito das leituras do irmão X, ele tem inúmeros textos falando, né, da sensibilidade, e fazendo umas acusações, né, da sensibilidade exagerada do médium, do melindre do médium. O que ele fala? Que essa sensibilidade é fruto mesmo, né, que às vezes o médium, para começar, ele é sempre, todos nós somos, mas o médium também, é uma alma em conflito. Todos nós somos almas em conflitos. Todos nós trazemos nossos problemas de natureza emocional. E que essa sensibilidade mais apurada, de alguma forma, ela também potencializa mais essa sensibilidade para os comentários, para as circunstâncias, né? É aquele que acha que
fica desconfiado, estão comentando lá, será que é da minha comunicação? Será que foi do que eu falei? Porque nós já somos almas comprometidas, já somos almas desequilibradas e essa sensibilidade potencializa isso. Então, o médium realmente ele costuma ter muita facilidade para se melindrar, que é perfeitamente curável, quando ele se coloca em bases de humildade, porque o melindre é sempre um filho do orgulho. Então, todas as vezes que nós nos magoamos, todas as vezes que nós nos sentimos ofendidos, todas as vezes que nós ficamos desconfiados, todas as vezes que nós não gostamos de uma situação, pensemos, onde eu estou colocando, em que base eu estou colocando a avaliação dessa situação? Não é uma base a partir de do meu ego? Eu me senti assim, de mim falaram tal, mas eu fiz tal coisa, gente, eu. A gente tem uma dificuldade enorme de ver a questão do coletivo, ou então quando um dirigente vai chamar a atenção do médium, que é um grande problema, o dirigente fica semanas, como é que eu vou dizer isso? Olha, só quem é dirigente mediúnica sabe, o que é difícil, tu fica semanas matutando, como é que eu vou dizer, será que vai entender bem? E faz prece, pedindo ajuda dos benfeitores, para que no momento certo, na hora certa, tu seja intuído e diga a coisa de forma certa, para que o médium não se melindre com o tapa que ele dá na mesa. Que tu chega e vai chamar atenção porque ele dá tapa na mesa. Ou então que ele fala muito alto, ou então que ele gesticula muito, ou então que ele tem uns que não tem nada mais a ver e que são desnecessárias para a comunicação. E aí o médium, mas eu não bati tão alto, eu não falei tão alto, eu não gritei. Então, o médium se ressente muito, sabendo que tudo isso é fruto de uma deseducação mediúnica e que ele já deveria saber desde o princípio. Vocês querem ver uma coisa simples assim? Um grupo de estudo aconteceu conosco essa semana. Aí, às vezes em quando, a gente somos todos amigos, somos todos bem fraternos. Aí o integrante pega e coloca uma piada de loira no grupo, A piada dela sempre... Aí começa aquele kkkk, e começa risinhos, O que tu vai fazer? Tu não pode permitir, porque daí um botou uma piada, outro vai colocar, tem que chamar a atenção. E é claro que aquele que tu colocou, chamar a atenção de maneira bem fraternal, foi bem tranquilo assim, chamando, meus queridos, a piada é boa, mas ela não é própria para a finalidade deste grupo, Pensemos, que por trás de cada piada há sempre um estereótipo, há sempre um estigma, um preconceito, e que para a conquista das qualidades, do amor ao próximo, a gente tem que se abster disso. Aí falamos coisa muito tranquila. Mas as pessoas dizem, mas tranquilo, todo mundo pediu desculpa, mas as pessoas depois no grupo dizem, mas eu não tive a intenção de ofender ninguém. Ninguém disse que teve a intenção de ofender ninguém. Mas a pessoa ficou, claro, que sim, chateada com a piada, porque foi colocado lá, que era impróprio colocar aquela piada de loira num grupo, num WhatsApp de grupo, do estudo. São essas pequenas coisas em que a gente diz assim, olha, o mínimo vai dizer, não, é impróprio mesmo, eu também tenho que ter, que bom que chamaram a atenção para isso, porque eu tenho que me educar, eu não posso mais me permitir, como um cristão, nós nos permitir esse tipo de disseminação, de multiplicação de preconceitos que vem através de uma piada. Uma piada sempre traz um preconceito, um estigma, um desvalor a alguma pessoa, alguma coisa, alguma religião. E nós somos espíritos, a gente não é adepto do desvalor dos outros, Porque Jesus nos disse, se a gente não... daquele que chama de raca o seu próximo, ou de louco. Bom, então... O médium é aquele que terá sempre que pensar, eu estou ofendido, estou chateado, é meu orgulho. E Jesus está permitindo que isso aconteça para que eu trabalhe a minha humildade. E aí eu tenho que me colocar lá embaixo, tenho que relevar, dar jeito de acabar com aquele mal-estar que eu estou sentindo e ficar bem. Porque é isso que Jesus espera de nós, A credibilidade, assistência ao próximo, a boa vontade, o estudo, a compreensão das responsabilidades conferem credibilidade ao médium perante a equipe espiritual. Então, não é porque nós somos médiums que teremos credibilidade, que teremos respeitabilidade, que seremos reconhecidos. Jesus disse, aquele que quiser ser maior, que sirva mais. Mas servir significa, trabalhar em favor do próximo, Ter boa vontade,
Às vezes a gente não tem boa vontade. Nossa, quantas circunstâncias, o atendimento fraterno. Tá certo que tem uma questão de disciplina, de ordem, que devem ser respeitadas. A gente tem que observar tudo isso, né? Tudo dentro de um limite, dentro da questão do bom senso. Ah, mas a pessoa está desesperada ali fora, acabou o horário, fecha a porta. Né? São coisas que a gente também tem que ter o bom senso e tem que saber. Então, tudo tem que ser avaliado. Então, a boa vontade, o estudo, não há médium sério que não mantenha o estudo continuado. Nós não falamos que um médico, ele é incapaz, incompetente, sei lá, quando ele não estuda, porque vão sempre surgindo coisas novas, vai sempre se aperfeiçoando a medicina. Vocês acham que o espiritismo o entendimento do espiritismo que nós temos agora é igual ao que era 50 anos atrás? Mudou bastante. Então, à medida que nós vamos estudando, nós vamos descobrindo novos nuances, nós vamos descobrindo... Olha, duas questões, sem polemizar e sem defender A ou B, mas duas questões que estão, assim, né, pipocando no movimento espírita, que nós, eu digo, o movimento espírita está estudando. Uma questão que não se falava jamais, passe nos animais. Hoje, se estuda. Será que é aplicável mesmo? Aquilo que Kardec colocou lá, que o senhor T magnetizou e matou o animal, isso é passe ou isso é magnetismo? Então, estas coisas, eles não nos dão o conhecimento de mão beijada. Há muitas coisas que eles exigem o nosso estudo, o nosso aprofundamento, para que a gente chegue a uma compreensão certa. Aí os estudos estão correndo, vão chegar a uma conclusão. Evangelização de bebês. O que bebê vai entender? Vou levar para evangelização bebê? Mas você está evangelizando o bebê. Agora já se pensa em trabalho com as gestantes. Então, e na área da mediunidade, quanta coisa na forma, no ordenamento, no encaminhamento das reuniões mediúnicas, né? Que agora são muito mais ordenadas, muito mais disciplinadas, e por ser mais ordenadas, mais disciplinadas, eu lhes garanto que são muito mais produtivas do que eram antes. Então, um médium sério é aquele que não abre mão do estudo continuado. E se ele está na mediunidade, ele vai estudar a mediunidade. Se ele está no atendimento fraterno, vai estudar atendimento fraterno. Ele tem que, para que ele tenha possibilidade de compreender, de ajustar-se às mudanças necessárias, né, a um reordenamento que se faça imprescindível, tem que sempre estudar. Então, o trabalhador de reunião mediúnica é um estudante da mediunidade. Qual grupo de estudo ele está na casa? Ah, eu já estou formado. Eu fui para a reunião mediúnica, agora mais nada me resta fazer na vida a não ser ir na reunião mediúnica. Este médium será um médium que em pouco tempo vai estar trazendo problemas, dificuldades, será um empecilho na reunião mediúnica. Sabe por quê? Porque se nós não estamos permanentemente lembrando que temos que nos educar, quando a gente não está sempre, a gente volta ao comportamento anterior. Então, se eu fungava lá, né? Até a comunidade. Aí eu ouço dizer que não tem que fungar. Tá, tudo bem, eu não fungo mais. Aí quando eu paro de estudar, aquilo é tão arraigado, aquilo é um atavismo da alma, quando eu vejo que eu estou fungando de novo. Isso acontece. Aí, por que a gente tem que estar sempre em contato com o Evangelho? Porque nós não adquirimos as virtudes que estão ali. Nós estamos, né, sempre sendo relembrados a adquirir. Assim também são as qualidades para a gente estar no trabalho do atendimento fraterno, da reunião mediúnica, do passe. Então, e aí a gente adquire credibilidade, porque quando nós estudamos, nós vamos buscando os comportamentos, né, adequados, e aí a gente vai sendo mais útil, mais produtivo pelos benfeitores. Não há como progredir na mediunidade sem o estudo, né? E a elevação dos sentimentos. Então, a elevação dos sentimentos é primordial, né? É a base de tudo. E aquele que tem boa vontade e busca elevar-se os seus sentimentos é aquele que tem humildade. Então, é aquele que busca sempre estudar. Então, o nosso ambiente psíquico será, sim, inexoravelmente determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude, do ideal que esposamos. Então, a gente já sabe que o nosso pensamento não está preso dentro da caixinha, né, da nossa cabeça, do nosso cérebro aqui, nosso.
A gente sabe que não está, que tudo é energia, que as coisas irradiam, que a gente influi, né, na criação de um ambiente psíquico, que se estabelece uma faixa vibratória de acordo com o somatório das vibrações de todos que estão naquele ambiente. Então, nós somos sempre responsáveis por tudo o que acontece no ambiente onde nós estamos inseridos. E quando eu digo ambiente, eu não digo só o ambiente agora aqui. Eu digo que o nosso pensamento está sendo irradiado lá na rua e vai influenciar quem passa na rua e o que vai acontecer lá. Conforme a intensidade pode estar influenciando a cidade, pode estar influenciando o estado, o país, o planeta. Somos todos, né, uma fonte de energia que está interconectada e que todos somos influenciáveis um por outro. Então, cuidar do nosso pensamento é zelar pela higiene mental, né, psíquica do planeta, pela ecologia, né, espiritual do planeta. Então, nós somos responsáveis sim, né, por tudo o que acontece. A gente não pode pensar mais que o que acontece na Síria não tem nada a ver conosco. A gente não tem mais como pensar que o que acontece lá no Iraque não tem nada a ver conosco. Tem, e muito, porque descobrimos que estamos todos interconectados, que nos influenciamos mutuamente. Então, o mal, a violência que eu penso, que eu gero aqui, ela vai no somatório. Joana de Ângeles, agora eu só não lembro o livro, ela diz que a guerra que está no mundo, ela começou dentro de nós, que nada mais é do que o somatório de todos os pensamentos, os sentimentos de ódio, de violência que todos nós geramos, que vai gerar uma guerra. Por isso que Jesus diz, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quem é que vai herdar a terra, né, passada a transição? Somente aqueles que tiverem paz, porque eles não podem gerar guerra quando estiverem nessa nova condição, né? Então, o ambiente psíquico de uma pessoa de maus hábitos, ou de hábitos salutares, será notado, sentido pelos espíritos e pelos encarnados quando dotados de vidência ou forem sensitivos. Então, é claro que aquilo que nós pensamos, que nós irradiamos, está sendo captado por um médium que seja sensitivo e pelos benfeitores espirituais. E o pior de tudo é que aqueles, a gente ainda sabe até do psicoscópio, né? Psicoscópio. Que tem um aparelhinho que eles chegam, colocam perto da gente e já sabem dizer, né? O nosso grau de vibração, o teor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, não há segredo nenhum, mas nenhum. Será muito difícil aos mensageiros celestes utilizarem-se de companheiros encarnados sem a mais leve noção de responsabilidade, negligentes no cumprimento dos deveres morais, impontuais, inteiramente alheios ao imperativo da própria renovação do bem, né? Então, essa responsabilidade é a primeira condição que se coloca. Às vezes a gente tem aqueles companheiros, e é difícil para um dirigente de reunião mediúnica, tá? Muito difícil, aquele companheiro que, se não chega atrasado, ele chega sempre em cima da hora, sem um motivo plausível. Aquele, né, que não se disciplina nos modos durante a reunião. Ele diz, mas ele já é um companheiro, e agora como é que eu tiro essa criatura? É a coisa mais difícil tu chegar e dizer para a pessoa, né? Aí tu tenta encaminhar ela para um atendimento espiritual, tu tenta encaminhar ela para o estudo, tu tenta fazer uma conversa, às vezes de forma até indireta, leva um estudo no grupo a respeito disso, para ver se cai a ficha. E geralmente não cai a ficha, porque as pessoas estão tão fechadas naquele tipo de comportamento, faltam muito, tem que ter sequência. O trabalho mediúnico tem que ter sequência. A gente não vai quando a gente quer. A gente só não vai quando é impossível a nossa participação. Eu vejo muita frequência, uma das coisas que mais me entristece na casa espírita. Hoje é aniversário do meu marido. Ok. Hoje é aniversário da minha filha. Ok. Hoje é o aniversário da minha mãe. Hoje tem a formatura de fulano. Então, quer dizer, a vida social, ela está antes do meu devotamento ao próximo, porque eu não enxergo os espíritos, eu não vejo que ali está um semelhante, que há um irmão que necessita da minha ajuda e que às vezes só poderia se comunicar através da minha capacidade mediúnica.
Porque a gente sabe, quando nós estudamos mais detalhadamente a mediunidade, que não é que eu não recebo qualquer espírito. Que antes da gente, que é um trabalho metódico de semanas e às vezes meses, para que uma reunião mediúnica se efetive. E eles fazem a triagem. Olha, esse espírito, de acordo com as necessidades dele, ele vai se afinizar e ter a melhor condição de ser o comunicador da sua necessidade, fulano de tal. Outro não vai passar tão bem, será imperfeita a comunicação. E aí o atendimento será também imperfeito e incompleto, porque não se pôde ser de forma mais exata que teria que ser. Então, e eu falto. Aí leva meses planejando até conseguir trazê-lo através de uma influenciação, de convencer, todo um aparato. E aí no dia, os espíritos, vamos tirar. Quem vai ser tira do caminho? Hoje vai para o aniversário da irmã. Vamos reunir. Pronto, aquele não se comunicou. Ou se comunica de forma imperfeita através de outro médium. A gente imagina, né? Que, estão aqui na minha lista de desobsessão tantos nomes. Então, nesta casa, receberemos os irmãos que estão acompanhando estes aqui que estão inscritos nessa casa. Não é assim que funciona. Não funciona dessa maneira. Na verdade, a equipe espiritual é altamente integrada. Eles não têm esse separativismo, essa forma isolada de trabalhar que nós temos aqui na Terra. Eles trabalham em equipe de forma integrada. Então, às vezes, um irmão que está sendo atendido lá na desobsessão de outra casa espírita no norte da ilha, a entidade que o acompanha, ele tem o nome inscrito lá, está em atendimento lá. A entidade que o acompanha não irá se manifestar lá, porque o médium adequado, melhor capacitado, está aqui. Então, eles vão trazer para se comunicar aqui, porque aqui está aquele que pode ajudar. E a pessoa nem sabe. Às vezes, um daqui vai se comunicar numa casa lá do sul da ilha, porque isso é uma integração. Não há um domínio, um nicho. A gente coloca aqui porque esses estão em atendimento. A equipe espiritual organiza onde eles haverão de se comunicar, onde será efetivado o trabalho de esclarecimento espiritual deles. Então, o médium sempre tem que pensar o seguinte: a gente tem que... Aqui a mensagem, né, no capítulo 20, o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos Espíritos. O que eles dizem? Ide pregai toda hora. Ide pregai. É chegada a hora de sacrificar os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, de renunciar aos vossos lazeres. Renunciar aos lazeres. E a gente acha que não pode faltar o aniversário da irmã, porque é minha irmã. Aí na casa espírita não diz que tem que valorizar primeiro a família? Pensemos nisso. O aniversário da irmã, se eu for antes cumprimentá-la, dar o presente, me justificar, eu não terei demonstrado o meu afeto, o meu amor, que não é só no dia do aniversário, que é a vida que vai dizer se eu tenho afeto, se eu tenho consideração por ela, mas o dia que era o dia que aquele irmão se comunicava. E era o dia que eles contavam comigo. E os espíritos obsessores fazem de tudo para nos tirar do caminho. Aí fazem uma doença na família, né? Um filho que fica indisposto, um marido que chega irritado. Sai do clima. Já me desentendi com meu marido, não tenho condição de ir para casa espírita. Então nós vamos criando, eles vão descobrindo os nossos pontos frágeis e a gente se torna aquele faltador na reunião mediúnica. Ou aquele que é indisciplinado em vários aspectos, desde a conduta, desde o horário, né, dos comentários, dos pensamentos. Então, assim, a elevação não é um caminho fácil. Ela exige renúncia, exige sacrifício. Não existe caminho fácil. A gente não pode pensar que nós teremos só facilidades e que vai ser um mar de rosas. Então, as vantagens de um médium evangelizado. O médium não evangelizado, irresponsável, será, via de regra, um permanente criador de imagens deprimentes. Imagine, agora cada um pensa nas coisas ruins, negativas, obscenas que pensa. Isso, quando nós pensamos, se criou. Pronto, na reunião mediúnica, estou lembrando de uma cena que eu vi lá da novela. Pronto, eu trouxe aquela cena obscena, ridícula, para o ambiente espiritual que vai complicar enormemente o trabalho que vai ser realizado.
Mas eu não queria trazer aquilo, veio na minha cabeça. Claro. Porque nós somos indisciplinados. Nós não educamos o nosso pensamento, que também não é coisa simples, mas é um esforço gradativo. Por isso que é recomendado na casa espírita, busquem programas edificantes, ouçam mensagens elevadas, leiam conteúdos renovadores, para que a gente se encha psiquicamente e emocionalmente destes conteúdos, e nestes momentos a gente só libere as coisas boas que estão dentro de nós. Agora, se eu me encher de coisa ruim, é claro que quando eu relaxar, minha mente vai liberar todo esse conteúdo negativo. E aí, eu estrago o ambiente onde eu estou colocado. Então, né? Gente, a gente tem que correr. Então, enquanto a boa vontade, a correção, o estudo e o amor não forem primacialmente a mola real de todos os grupos mediúnicos, os espíritos menos esclarecidos encontrarão sempre fácil acesso. Então, o pessoal diz, como que entrou um obsessor na reunião mediúnica? Não tem proteção? É a primeira coisa que a gente pensa. Não se fala que tem guardas, que tem espartanos, e aí vai, né? Isso é corrente magnética, aí tem, a gente pensa, a proteção está aqui. Ela está toda ali. A única coisa que faz eles entrar, que às vezes eles permitem, os espíritos na comunicação, eles dizem, né? Eu não sei como é que entrei aqui hoje eu enganei eles, né? Eles pensam que enganaram, enquanto os benfeitores criaram as condições. Então isso é muito comum. Mas outra forma que eles entram para perturbar é conosco. Conosco. Nós que estamos nessa faixa vibratória, estamos sintonizados, ligados, eles entram. Nos que perturbam. Então, por isso vigiar e orar, né? Em qualquer brecha, o inimigo faz a festa. Então, o médium, por excelente que seja a sua assistência espiritual, não deve descurar-se da própria vigilância. É uma criatura humana, sujeita, por isso, a oscilações vibratórias, a pensamentos e desejos inadequados. Ali, né, o médium, né, que diz assim, o médium na reunião mediúnica batendo, eu posso, né, como se fosse o espírito. Aí o dialogador, o dirigente, diz assim, o médium tem que se educar. Aí o que ele diz? Eu sou inconsciente. Mas olha em casa, como é que ele faz? Então não existe, né? O Kardec deixa muito claro dizendo que mesmo o médium inconsciente, ele é responsável pela conduta que ele tem na reunião mediúnica, porque ele tem o pleno controle das suas faculdades. Se o espírito não quiser dizer uma palavra, ou se ele não quiser que o espírito diga uma palavra obscena, ele não vai reproduzir. O espírito diz na mente dele, mas ele não reproduz. Mesmo o inconsciente tem pleno controle disso. Aliada à melhoria interior, sob o ponto de vista moral, possibilita indiscutivelmente a disciplina do comunicado. Então, a comunicação, a reunião mediúnica, ela vai refletir a educação e a disciplina que o médium tem em si. Não significa uma camisa de força, não é isso. O médium move as mãos, o médium mexe a cabeça, o médium às vezes fala um pouquinho mais alto, coloca uma entonação mais dura, né? Mas não é a festa. Não é aquele bater na mesa, não é o fungar, não é ficar cheio de calafrio, não é chorar, às vezes descompassadamente, porque o médium tem que ter o controle, que o espírito está chorando, não é o dar gargalhada, assim. Controle, educação. Eu manifesto o que o médium, o que o espírito está me transmitindo sobre controle, sobre vigilância, a ponto de não trazer a desorganização, indisciplina, criar uma situação de desequilíbrio ali naquele momento. E o dialogador, o dirigente da reunião mediúnica, é a criatura designada que tem que fazer esse enorme trabalho, esse enorme sacrifício de observar os médiuns e disciplinar, né? Que não, eu digo a vocês que não é fácil. O médium negligente, ainda não suficientemente educado, favorece a turbulência nas comunicações dos espíritos violentos. Se desejamos valorizar o nosso trabalho, devemos honrá-lo pelo respeito e pela sinceridade de propósitos, atraindo assim a atenção e o amparo das entidades respeitáveis. Aqui fala da pontualidade, né? Que além de um dever, é uma forma de respeito e homenagem a quem espera e depende de ti. A questão da pontualidade. Então, nós só vamos atrair o concurso, a atenção dos benfeitores espirituais quando nós nos mostrarmos dignos disso. Então, pela disciplina, pelo esforço, do autocontrole, pelo estudo metódico e continuado, pela dedicação desinteressada ao próximo, isso
cria uma onda, né, de simpatia naqueles que são os promotores do bem. Porque esse médium se mostra um instrumento da vontade de Deus. Então, em situações difíceis, estes que trabalham dedicadamente ao próximo, com nenhum interesse pessoal, que o sacrificam, que renunciam, né, a lazeres, a situações, a convivência com a família em favor do próximo, esses têm mais créditos e são merecedores de maior apoio. É relatado também na biografia espírita dizendo que às vezes o médium irá adoecer, ele está prestes a sofrer de uma doença, às vezes séria e grave, mas como ele é um trabalhador dedicado, ele é assíduo, ele é comprometido com a reforma interior, os benfeitores espirituais, por ter nele um aliado, um instrumento de Deus, um realizador do bem na terra, vão lá e o que fazem? Aplicam passes, fazem cirurgias espirituais, né? Magnetizam, a fim de que o foco ali das energias deletérias que iriam provocar a doença não se manifeste. Porque eles dizem que é muito melhor manter um que já está trabalhando do que leva muito tempo para preparar outro nas mesmas condições. E nós somos invariavelmente abençoados com essas graças, vamos dizer assim, e nem sabemos, porque eles não são vaidosos. Ó, te curei, fulana, por isso que eu estou trabalhando, viu? Eles não fazem isso, né? O anonimato é a característica, né? A humildade em mais alto grau, que nos ajudam sem ao menos dizer que nos ajudaram, que é o que a gente está no aprendizado. Eles não ficam dizendo que nos curaram, que nos ajudaram, que nós estamos trabalhando graças a eles. Que é isso que a gente tem que aprender com os espíritos benfeitores, mas nós estamos. O médium que preza a faculdade que Deus lhe concedeu e que deseja converter-se em servidor operoso, não deve habituar-se a ambientes viciosos, onde os frequentadores encarnados e desencarnados, pela expressão inferiorizada dos seus sentimentos, constituem ameaça ao seu equilíbrio interior. Então, né, a gente muda os hábitos, o que está lá naquilo que eu citei, né, que é hora de sacrificar os vossos hábitos, né, é isso, a gente muda os nossos hábitos, local, pessoas, conversações, modo de vida, né, escolhas, a gente acaba mudando, pautando dentro de uma conduta mais regrada. As conversações infelizes, né, que as chulas sempre atraem espíritos compatíveis com o teor da conversa em que estamos emitindo, então a gente cuida muito do que a gente fala, né. E aqui que o Chico vem dizer, né, que os hábitos enfermiços de ontem, não atendidos e não corrigidos em tempo, mediante fatores educativos, ressurgem. Se eu não educar, aquilo vai voltar. E agora, já encerrando, o que ele fala? Que os grupos mediúnicos são altamente visados pelos espíritos trevosos. E que é muito comum os grupos mediúnicos passarem por obsessões, porque querem desmanchar, acabar com um grupo, ou tirar pessoas que são chaves do bom atendimento que o grupo realiza. Então eles fazem de todos os tipos de conflito. Vocês querem ver um conflito que há pouco tempo nós passamos lá numa casa espírita, que a pessoa chegou e me contou, tipo, isso me criticou numa conversa, ela chegou e disse, olha, o nosso grupo estava há 10 anos, maravilha. Um grupo super afinizado, um grupo que fez os estudos juntos, que continua estudando, um grupo muito bem. O que começou a acontecer? Uma das médiums, o marido adoeceu, e como ele teve uma doença psíquica muito séria, ela não podia deixá-lo e não tinha condições de pagar uma cuidadora. Aí ela teve que ficar cuidando. Tá, ali já deu um baque no grupo. Aí o outro trabalhador, que é um trabalhador normal, tranquilo, uma pessoa respeitabilíssima, assim, uma conduta impecável. O que acontece com a criatura? De repente ele começou a enxergar na companheira de 10 anos belezas que nunca tinha visto antes. Entendeu? Mas começou a achar, olha, nunca tinha reparado, né? Nunca tinha visto, e começou de alguma forma a querer se aproximar daquela companheira de 10 anos de trabalho. E aquilo foi gerando um constrangimento para a companheira, que veio dizer, olha, isso está acontecendo com o colega, não estou estranhando. E quando ela chega para a dirigente e coloca isso, a situação já estava num ponto de dizer, agora nós vamos ter que afastar. Que situação! De um companheiro, de alguém de uma conduta impecável. Ninguém tem o que dizer. Aí o que tu vai fazer nisso? Eu não sei dizer, olha,
tem um conflito, tem um problema, recomendamos agora que se afaste um pouco do grupo, que busque um atendimento espiritual, porque isso vai passar. Isso vai passar. E foi o que aconteceu. A sorte que a pessoa, que é uma pessoa séria, caiu em si, ela vai, então não devo estar bem, né? Porque depois de 10 anos eu vou ver coisas que nunca vi, me encantar por aquilo que nunca me encantei, entende? Aquilo assim, por outro aspecto. Aí a pessoa está agora, ela me contou que a pessoa agora está em atendimento espiritual. Mas o que a gente percebe num grupo, se não é já um assédio? Quando as situações começam a acontecer dessa maneira, não é uma influência tentando desmanchar, tentando tirar a qualidade daquele trabalho? Por isso toda a vigilância é possível. Toda a vigilância é possível, por isso. Aí o que eles querem? Então o que eles dizem assim, se estivermos invigilantes, descuidados, oferecermos campo às mentes desequilibradas que acercarão de nós e encontrando desguarnecidas as nossas defesas, terão possibilidades concretas de conseguir o nosso afastamento e de regozijarem-se com a nossa queda. Que são muitos, aqui eu nem vou ler quando ele fala que são muitos, e eles vigiam as nossas falhas. Fulano tem uma tendência aqui, é nisso aqui que eu vou investir. Este outro ponto fraco é aqui. Todo mundo tem o tendão de Aquiles, né? Então eles investem no nosso ponto fraco, tá? Aí Joana, se pretendes alcançar as estrelas, voar livre na amplidão, sonhar e viver o amor sem limite, que lindo isso, né? Sonhar e viver o amor sem limite. Faze silêncio interior e ouvirá os teus abnegados guias espirituais que vêm aguardando a tua decisão de felicidade há muito tempo. Por isso, né, que fala assim, da meditação, da reflexão, da oração, porque esses abnegados irmãos, vocês não sabem a luta. Eu estou citando demais, irmão X, mas aqui está me vindo muito na mente hoje, né? Mas ele conta, né, de um caso de uma irmã lá, que ele conta desde a hora em que ela levanta da cama, o trabalho do benfeitor espiritual. Aí, como ela tem um problema cardíaco, eles cuidam tudo, para que a comida não queime, porque quase queimou, porque o filho que estava irritado consiga encontrar uma roupa que ele queria, porque o marido que estava apressado, ele consiga pegar a condução a tempo, tudo para que ela não venha a infartar, porque ela está muito mal do coração, ela nem sabe que ela está prestes a infartar. E aí ele vai contando, mas assim, uma porção de circunstâncias no dia, tudo para ela não infartar. No final do dia, ela que está fazendo um bordado, espeta a agulha no dedo. Quando ela espeta a agulha no dedo, ela joga tudo, mas que droga de vida, essa vida não presta, tudo dá errado. Se exaspera. E aí, era um benfeitor que estava com um estagiário. É bem legal, sabe? Só que eu não lembro, mas é o irmão X também. Ele estava com um estagiário de guia espiritual. Aí o guia, aquele que era estagiário, olha para ele, apavora, que isso? Meu Deus, desde que ela acordou, quantas coisas foram feitas agora, porque uma agulha espetou seu dedo, ela jogou e se exasperou, e já estava na crise do infarto. O outro dizia assim, meu amigo, esse tipo de irmão só vai aprender os sacrifícios que nós fazemos no dia em que eles se tornarem guias como nós, né? Porque a gente não tem noção do que eles passam. Então os benfeitores ficam assim, orando, criando várias circunstâncias a fim de nos intuírem, de momentos que a gente possa ouvir a voz deles no nosso coração, na nossa consciência, e que as orientações deles possam nos chegar e dizer, vai para a casa espírita, volta para o trabalho da reunião mediúnica, né? Aplica o passe, vai para o atendimento espiritual, né? Releva isso do teu marido, né? Eles ficam assim, vamos dizer, implorando, né? Eles oram muito e, além de tudo, criando circunstâncias. E nós não meditamos, nós não oramos, nós não vigiamos, nós não refletimos, nós não abrimos espaço para ouvir o que eles têm a nos dizer. Então, é dureza para eles, tá? Então, o médium precisa compreender seu papel de servidor, admitindo o socorro aos enfermos desencarnados. Então, aqui diz, aprender a servir, exercitar o amor e a fraternidade, prática da verdadeira caridade, seguindo os exemplos e modelo de Jesus, né? E que Kardec fala em santificar a mediunidade. Santificar é praticar a mediunidade nos modelos de Jesus, né? Com todas as características de Jesus. Disciplinar seus pensamentos e atos, né?
E a pergunta que fica, né? O que nós estamos fazendo com os talentos que nos foram confiados? Porque a mediunidade é um talento. Mesmo que não sejamos médiuns ostensivos, os médiuns produtivos que Kardec fala. Nós sejamos o sustentador da reunião mediúnica, sejamos o dialogador, sejamos o atendente fraterno. O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos confiou? Estamos multiplicando-os ou estamos, de maneira bem sovina e mesquinha, os enterrando? E lembrem que, quando nós voltarmos para a espiritualidade, eles não vão aceitar a mesma moeda que nos deram, porque nós assumimos um compromisso de voltar com ela multiplicada, de acordo com as nossas possibilidades. Então, que Jesus abençoe, que a gente possa ser aquele trabalhador fiel, aquele que não teme o trabalho que Ele nos confiou. A vida vai melhorar, tu vai ver, né? Porque tu veio na casa espírita. O que a gente se propõe, né? O atendente fraterno, sem ele querer, sem ser necessário, aliás, às vezes chega a ser até impeditivo, né? Porque traz o ranço, o mania, o costume lá da profissão. O atendente fraterno, às vezes, ele é um terapeuta, né? Mas para esse terapeuta, ele não necessita ser formado, né, em nenhuma academia. Na verdade, o que precisa para o atendente fraterno é justamente aquilo que a gente falou: o conhecimento espírita, a dedicação para adquirir as virtudes cristãs e ser um instrumento dos benfeitores naquele momento. Porque se ele traz limpo o coração, se traz a mente também, né, desprovida de pensamentos, de cargas negativas, o que acontece? Ele acaba sendo intuído, né? Dentro do repertório que ele traz de conhecimento, dentro das possibilidades que ele traz, ele é intuído pelos benfeitores a trazer a palavra, a orientação, o encaminhamento mais adequado. Há coisas que são regras. Se a pessoa traz um problema que parece de natureza, que pode ser de natureza psíquica, a gente encaminha ela para um atendimento, né? Aconselha, né? Diz a ela para buscar um atendimento médico. Sem dizer qual é o médico, sem dizer qual, né, às vezes a especialidade, inclusive, mas dizendo: olha, não custa tu verificar, tu te cercar de todas as possibilidades para depois ver se realmente isso é um problema de natureza espiritual, pode ser físico, ou isso tem tratamento, ou isso com remédio, né, às vezes uma esquizofrenia mesmo. A coisa mais difícil, e talvez a gente nunca consiga, é saber diferenciar uma esquizofrenia de alguém que seja física de uma obsessão. Então, porque a pessoa está ouvindo vozes, a gente vai dizer que é uma obsessão? Jamais. E a esquizofrenia é uma doença mental, que é tratável com medicamento, né? E é controlada com medicamento. Então, todo o cuidado possível é a recomendação que a gente já trouxe lá antes para o trabalhador da reunião mediúnica: estudar sempre. Mas nós temos também elementos para nos apoiar dentro da doutrina, né? As séries psicológicas de Joana de Ângeles, as obras da codificação, né? As obras do Chico Xavier. Tudo isso, o que vai acontecer? Parece que a gente não usa. A gente, eu leio tanto e não uso. A gente parece que a gente não está usando. Mas no momento do trabalho, estes conhecimentos adquiridos, eles são, né, utilizados, eles voltam à nossa memória sem que a gente pense. E aí quando vê, olha, eu falei tal coisa, eu nem estava pensando, né? Eu dei esse direcionamento para a pessoa, né? Eu atendi dessa maneira, mas foi um conjunto, né? O conjunto dos meus conhecimentos espíritas, com o esforço em adquirir as virtudes que são necessárias para que isso acontecesse. Tem um livro, aquele Na Seara do Mestre, do Tonini, e isso acontece, tá? Em todos os trabalhos espíritas. Mas, então, o Tonini, ele foi um presidente de casa espírita que desencarnou, e quando ele está na espiritualidade, um dia ele tem muita curiosidade de ver como é que era o trabalho na casa espírita dele, agora do ponto de vista espiritual. Ele é um espírito. Então, ele conhecia tudo quanto encarnado. Mas agora, eu queria ir lá e ver, do ponto de vista espiritual, como é que os trabalhos se realizam.
Como ele era muito dedicado, né, e alguém que tinha méritos, lhe foi permitido isso. Então ele veio com a equipe espiritual que atuava no centro espírita dele, veio agora os trabalhos. Aí ele começa a ter a visão espiritual desde a recepção, da chegada, do trabalho, da exposição doutrinária. Mas o que eu quero colocar para vocês é quando ele vê o trabalho do ponto de vista espiritual que é realizado na evangelização. Aí na evangelização chegam as crianças com sérios acompanhantes espirituais, e aí ele tem uma equipe, a casa tem uma equipe de evangelizadores muito bem preparados, de que preparam as aulas, preparavam os encontros, as aulas com antecedência, de que eram estudiosos da doutrina, que eram bem compenetrados das responsabilidades deles. Então, assim, aquelas crianças todas perturbadas, com grande influenciação, estavam ali. Aí eles verem os benfeitores separando e colocando, né, vamos dizer, os obsessores, né, os influenciadores de um lado, e uma equipe espiritual trabalhando com eles paralelamente ao trabalho da evangelização. E aí vê também uma equipe de mães chegando e atuando e também se preparando naquele momento da evangelização, porque elas foram fracassadas na tarefa de mãe. E aí elas voltarão depois, né, com compromissos muito sérios nessa. Mas assim, o que chama muito atenção é que daí eles dizem que as evangelizadoras estão ali, né, repassando o conteúdo às crianças. E aí um dos benfeitores ele pergunta: tá, mas muitas dessas crianças, será que elas vão ter continuidade? Elas vão permanecer na evangelização até a idade adulta? Ele disse não. Várias delas, talvez, na próximo encontro já não venham. Aquilo acontece, porque falta de compromisso dos pais. Mas ele diz assim, o que importa é que hoje elas receberam este conteúdo e receberam de forma qualificada este conteúdo. E muito provavelmente esse conteúdo vai ser até esquecido no plano consciente. Mas lá no futuro, quando elas forem adultas, quando elas estiverem na iminência, às vezes, de cometer um crime, de ter uma queda moral de forma séria, os benfeitores espirituais acionarão esse conteúdo que está no plano inconsciente, voltará à memória e ele terá melhores condições de decidir. E poderá isso evitar a queda dele. Então a gente não valoriza, eu fui na palestra, não entendi nada, não vi nada, eu esqueci tudo. Não, no momento de necessidade, quando há um merecimento, né, quando há possibilidades daquilo, né, da oração também, que a gente conversou antes, estes conteúdos retornam. Ou se não sei se você já tiver essa experiência. Mas às vezes, sem mais nem menos, a gente lembra de uma coisa que estava esquecida. Por que será que a gente lembrou daquilo? Da onde surgiu aquilo? Por que, né? Nosso consciente, ele liberou aquela imagem, aquela circunstância, aquela situação. Então, nada se joga. O atendente fraterno, quando ele é estudioso, quando ele é dedicado, sem ele notar, mas ele será intuído, estes conteúdos serão utilizados e ele dará um melhor encaminhamento, né, a cada circunstância, que são muitas, a gente sabe que são bem diversificadas, né? Apesar de sempre são diversificadas, mas todas trazem um conteúdo de dor, de sofrimento, porque as pessoas não estariam ali, né? Então a gente lida com as dores da alma do ser humano. Por isso a necessidade de uma grande sensibilidade do atendente fraterno, de estabelecer uma empatia, que é de se colocar no lugar do outro, de estar ouvindo e não pensar que a dor dele é pequena, né? Venho se queixar disso. Ou então achar que ele é um perturbado, ser um perturbado, um desequilibrado, a gente já rotula, porque nós fazemos isso no nosso cotidiano. A grande dificuldade de ver um irmão que está sofrendo e o sofrimento dele é justo, o sofrimento dele é grande para ele, o sofrimento dele é algo que tem que mobilizar a minha compaixão, sem que eu tenha pena, né? Sem que eu deixe de considerar que se ele passa por isso, sempre é uma construção dele próprio, né? Então, que mediante conversação agradável, evitando-se atitudes de confessionário, o atendente fraternal deve saber desviar os temas que incidem nos vícios da queixa, né? Da lamentação, da autopunição, demonstrando que o momento de libertação e paz está chegando. Mas a ação para o êxito depende do próprio paciente, que deve iniciar, a partir desse momento, o processo de autoterapia. Sempre dizendo que a pessoa, ela é o agente da felicidade, da paz, da vida que ela quer. É ela o agente, é ela o construtor disso, né? E
E também aqui, eu até vou voltar, que eu sei que tem um slide mais adiante, né, que assim, o atendimento fraterno é uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema do indivíduo que se cerca da casa espírita com ideias que não correspondem à realidade. Givaldo Franco. O que significa isso? De que quando nós fazemos intervenções bem colocadas, bem pontuadas, o atendente fraterno é aquele que menos fala, mas é o que mais ouve. Hoje não dá tempo, é 20 minutos que me deram, então já está encerrando. Né? Mas o que acontece? Sabendo, né, sendo aquele que se prepara com antecedência, né, aquele que é bem compenetrado nos seus deveres, ele será bem intuído. Então ele vai saber colocar, né, é como o terapeuta lá, né, o psicólogo, que vai saber fazer as intervenções no momento certo e saber colocar as palavras que são necessárias dentro dessa orientação doutrinária. E aí o que faz? O objetivo é modificar o entendimento daquela pessoa acerca do problema dela. Se ela se coloca ali numa situação de muita queixa, de muito sofredora, de muito coitadinha, e tu começa, né, e fala para ela que não, né, que ela foi criada para ser feliz, né, e que deu essa responsabilidade de cabe a ela, tu tá mudando a estrutura do pensamento dela. Ela vai deixar de se vitimar para pensar, eu sou agente da minha felicidade, depende de mim. Então, para que queixa, né? Mas isso, claro, que tem que ser colocado de forma muito sensível, né? Sem agredir a pessoa, sem dizer, tu é responsável. Por isso a gente cuida até os gestos que a gente, né? A voz, né? A voz não pode ser forçada de uma ternura que a gente não tem, né? Mas também não pode ser aquela voz, né, forte que agride, ou aquela voz alta, né, que os outros ouçam. Então tem uma série de cuidados que a gente teria que ter com isso. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a agir, né, a conversar com a pessoa da forma como a gente entende que nós gostaríamos que nós fôssemos tratados, né? Então, por isso que a empatia é uma questão primordial no atendimento fraterno, né? Quem procura, né? Aqui só tem uma outra aqui, quer dizer, né? Nessa ocasião, no momento do atendimento fraterno, tem início a ação fluídica, o auxílio bioenergético, a inspiração que lhe propiciarão a mudança do clima mental. Então, além das palavras, além da intervenção que será feita ali pelo atendente fraterno, há toda uma movimentação da equipe espiritual que está atuando, aplicando passes, às vezes desmanchando ali formas, pensamentos, criando, né, buscando criar uma ambientação mental naquela pessoa. Isso acontece também, a gente sabe, na palestra doutrinária, né? A gente pensa que vou ficar até chego no final para receber o passe. Que eu penso que eu vou receber a energia somente no passe. E perdeu todo o trabalho, né, toda a aplicação justamente na hora da palestra. Então, no momento da conversa, a intervenção da equipe espiritual, colocando-o numa condição numa predisposição a fim de receptividade, né, para receber e ter melhor compreensão e entendimento daquilo que a pessoa está lhe falando. Às vezes eles abrem, né, até os canais, assim, vamos dizer, psíquicos da pessoa, para ela ter uma compreensão um pouco mais profunda a respeito daquilo. A gente tem que cuidar também os termos que a gente usa muitos termos, sei lá, é coisa que não é recomendado, perispírito, coisas que são termos próprios, né, de que está acostumada à leitura espírita e que a pessoa que chega não entende, né. Uma vez uma pessoa disse assim, numa palestra espírita, né, depois da palestra, ficaram na fila e aí os comentários, né, sobre a palestra. Aí uma pessoa comentou com a outra, que palestra boa, né, estava muito bom, gostou, elogiou, né, outra pessoa disse assim, a moça fala muito bem, só que eu não entendi nada do que ela disse. Porque justamente, né, acontece isso, tu começa, tá falando para um público espírita, às vezes esquece dos novatos que estão ali, daqueles que não estão acostumados, a pessoa não vai entender. Então a gente tem que se cuidar quando tem palavras simples, né, que a pessoa possa compreender a que tu estás te referindo. Preparar-se bem psicologicamente e doutrinariamente faz-se imprescindível para o desempenho correto do mistério a que o atendente fraterno deseja dedicar-se. Então, preparar-se bem é todos aqueles procedimentos, aqueles cuidados que a gente tem
como se a gente fosse aplicar o passe, como se a gente fosse para a reunião mediúnica. É aconselhado também que a gente se dedique nesse dia a mais horas de meditação, de leitura edificante, porque a gente pensa que a gente é uma máquina. Pronto, agora eu vou virar o canal. Isso não acontece. A gente não muda o canal. A gente fica muito tempo em linha cruzada, lá, porque tu quer te concentrar, entrar numa outra vibração, numa outra energia, e tu tá com toda a carga do teu dia, toda a agitação, toda a ansiedade, toda a preocupação. Nós não fazemos isso. Isso não é automático, não é instantâneo. Então a gente já se coloca no dia do atendimento fraterno numa condição, se possível, de mais recolhimento, com mais leituras, de mais meditação, a fim de que quando tu chegar lá, tu já estejas, seja mais fácil tu entrar na ambientação vibratória necessária ao atendimento. Então, ao lado desses requisitos, cabe-lhe desenvolver o sentimento de amor, embora vigiando-se para evitar qualquer tipo de envolvimento emocional, jamais esquecendo a fraternidade gentil e carinhosa como recurso hábil para a desincumbência da tarefa que se propõe. Então, aqui a gente buscar o amor. O amor é a base de toda, deve ser a base de toda a relação humana. Aqui eu já passei. Aqui eu acho que eu até vou pular, porque a gente sabe que quem procura atendimento fraterno é quem está passando por uma grande dor, para quem está com um grande sofrimento, que pode ser afetivo, pode ser familiar, conflitos. Hoje a gente tem muito de conflitos de natureza sexual, muitos conflitos de natureza emocional. Então, também muitas pessoas propensas ao suicídio, que agora virou quase uma epidemia. Então, buscar leituras a respeito disso. Buscar leituras a respeito dessas problemáticas, para que os irmãos tenham que acessar na gente, na hora da gente trazer a orientação. Se eu não sei das causas do suicídio, eu vou dizer, esse aqui é um materialista, eu julgo a pessoa em vez de ajudá-la. Então, a gente buscar leituras que envolvam essas circunstâncias. Ler sobre família, problemas familiares. A gente tem tanta bibliografia, a gente tem tanta obra na doutrina espírita que não justifica. Então, imagina a gravidade que é e a responsabilidade que nos é. Também, assim como eu falei do trabalhador da reunião mediúnica, que leva meses, às vezes anos, para levar um espírito lá e aí o médium falta, a mesma coisa o atendimento fraterno. Os irmãos, os benfeitores espirituais levam muito tempo até conseguir levar aquela pessoa à casa espírita. E o primeiro lugar que ela vai é para o atendimento fraterno, normalmente que ela é encaminhada. Aí chega lá e encontra um médium despreparado, uma pessoa rude nos modos, uma pessoa que não cria empatia, uma pessoa que não soube levar a orientação adequada. Frustra todo um trabalho. Não são poucas as pessoas que eu conheço várias pessoas, várias mesmo, que foram na casa espírita uma vez e não quiserem mais, pelo atendimento que tiveram lá. Uma pessoa que foi na casa espírita, uma delas é bem próxima a mim, porque em seguida ela fala isso para mim. Ela diz o nome do palestrante, ela sempre fala, ela tira um sarro, diz, ele foi muito tempo, a esposa insistindo, foi na palestra. Chegou na palestra, o palestrante, porque vocês que são os endividados, porque vocês que são os complicados na vida, era vocês, e ele apontava ainda. A pessoa, que é uma pessoa que tem, um certo conhecimento, assim, ligada até a universidade, eu disse, mas o que é isso? Quem é aquela pessoa? A pessoa ficou ofendidíssima, eu disse, mas não, se vocês partem do pressuposto de que são melhores, o que eu vou fazer lá? Então, isso é uma situação, o palestrante nessa conduta, porque vocês. E eu também conheço vários que foram no atendimento fraterno e tiveram situações muito complicadas, que não vale, eu teria que ter um seminário só para isso, para a gente até relatar, porque valeria a pena relatar e dizer do que acontece num atendimento fraterno, dos absurdos de coisas que a gente não imagina. Mas então, e é muito justo, quando um dirigente desse trabalho, quando o presidente da casa espírita, eles têm que olhar, eles têm que acompanhar, eles têm que estar em cima do trabalhador, porque aquele trabalhador é que vai garantir a atividade qualificada, que vai justamente executar a tarefa que se propõe o centro espírita, na sua função de acolher, de consolar, de esclarecer e de orientar. É o trabalhador que vai
realizar a finalidade do centro espírita. Então, ele tem que estar bem capacitado e ele tem que submeter, sim. Submeter às orientações, ele tem que submeter, vamos dizer, às observações daqueles que eles dirigem. A gente começa, todo mundo se acha meio dono da casa espírita, então todo mundo quer fazer o que quer e todo mundo se melindra quando se chama atenção. A gente não vê que o trabalho é um trabalho coletivo. E que se eu quero realmente contribuir com a obra do Cristo, eu tenho que, a primeira coisa é ter humildade de me submeter às avaliações que são feitas, às capacitações que são efetuadas, né? É o mínimo, para que eu contribua justamente para atingir essa finalidade do centro espírita, né? Então, em síntese, podemos dizer que o alcance do atendimento fraterno engloba as diversas nuances do sofrimento humano e diretamente problemas engendrados pelo ego, né, personalístico, que induzem indivíduos à utilização incorreta do livre-arbítrio. Qual seria o perfil do atendente fraterno? Saber ajudar-se, né? Também a gente tem outras condições que uma pessoa desequilibrada não vai conseguir orientar a outra. Então, quando nós estamos em processos de desequilíbrio, de desajustes, de perturbações, que todos nós passamos, fases em que nos encontramos nessas circunstâncias, a gente tem que buscar a ajuda da casa espírita. A gente tem que também, em vez de eu ser o atendente, eu vou ser o assistido ali naquela tarefa. E buscar ajudar-se. Claro que eu posso evitar de entrar num desequilíbrio muito grande. Se eu começar a orar mais, se eu vigiar mais, se eu controlar, né, os meus impulsos inferiores. Então, é alguém que tem que estar muito de olho em si mesmo. Porque se eu me proponho a ajudar o outro para que o outro consiga essas virtudes, né, eu tenho também me esforçar. Então, no mínimo, estar me esforçando para consegui-las. Tem aquela historinha do Gandhi, né, que todo mundo conta, né, de que a mãe procurou o Gandhi dizendo o seguinte: olha, Gandhi, diz para o meu filho aqui para ele parar de comer açúcar, porque ele come muito açúcar. Aí o Gandhi diz: não, agora hoje eu não posso, tem que me dar um tempo. Uns dizem que foi uma semana, outros dizem que foi um mês, e tem gente que diz que foi mais tempo. Mas Gandhi pediu um tempo. O que aconteceu? Depois do tempo estabelecido, ela voltou lá com o filho. Aí, quando ela voltou lá, o Gandhi disse: olha, meu filho, ó, tu tens que parar de comer muito açúcar. Açúcar faz mal para a saúde, então tu para, tá? Ela achou que ia ser uma coisa bem mais elaborada pelo tempo pedido pelo Gandhi, só dizer que vai parar de comer dessa maneira. Ela disse: escuta, mas para dizer isso, tu não poderia ter dito lá atrás? Ele disse: mas eu teria que primeiro parar de comer açúcar. Então, é aquilo, a gente diz aos outros aquilo que a gente não faz. E é isso, né, que o atendente fraterno tem que buscar essas virtudes. Então, né, interesse fraternal por outras pessoas, repertório de conhecimentos, que nós já falamos antes, hábito da oração. Não há como sermos instrumentos, intuídos, inspirados, se nós não temos o hábito da oração em nossa vida. E oração é hábito, na verdade, é um condicionamento que a gente cria. Então, uma pessoa moralizada, olha, essa aqui eu vou contar também, porque vão surgindo histórias quando a gente está no movimento espírita, né? Aí, na casa espírita, estamos lá, daí a pessoa conversando comigo: o meu genro, que vinha sempre, agora não vem mais. E ela chateada, disse: por que não vem mais? Porque foi na cabine do passe e se deparou com o vizinho. Aí ela diz assim: eu disse: o vizinho, qual é o problema? Diz que ele é o capeta encarnado. O vizinho que ele conhece. Aí disse: eu vou tomar o passe do meu vizinho. Não foi mais na casa espírita. Isso aconteceu há 2 meses atrás, que ela me contou. Então, gente, com os exemplos, a gente não precisa de muita explicação, né? Então, equanimidade, ponderação, equilíbrio emocional, paciência e segurança. Não é nada fácil isso, ninguém tem isso. Mas o que estão colocados os benfeitores espirituais do homem de bem, né? Do bom espírito, aliás. O bom espírito é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, né? E conseguir as virtudes que lhe faltam. É o esforço. Quem se esforça consegue, né? Integração nas atividades do centro e conhecimento da sua estrutura e funcionamento. Não é admissível o trabalhador de uma atividade só. Isso é muito comum, trabalhador de reunião mediúnica. Só vou na reunião mediúnica, né?
Mas o trabalhador também, da atendente fraterna, a gente tem que estar integrado. Quando eu estou integrado em mais de uma atividade da casa espírita, eu conheço o dinamismo da casa, eu consigo indicar com maior segurança qual é o trabalho, qual é a atividade, qual é a terapia, que ela pode ser, né, inscrita, colocada, que pode ser indicada a ela. Quando eu não conheço, eu vou dizer, vai sempre a desobsessão, vai o nome para a irradiação. É só isso a minha receita. Enquanto eu tenho que conhecer, eu tenho que estar integrado, eu tenho que conhecer outras pessoas, eu tenho que fazer parte, né, daquele conjunto sistêmico que acontece na casa. Então, familiaridade com o Evangelho de Jesus, conhecimento das obras básicas da codificação e complementares, competência para aplicar o passe, porque tu podes, em qualquer momento, ser chamado a aplicar um passe. Então, o atendente fraterno não é aquele que chegou na casa espírita agora e diz, eu gostei do atendimento fraterno, eu vou entrar lá. Né? Aí faz um ES de 1 ano, né, e já vai para atendente fraterno. Até pode, dependendo da formação, mas o que acontece? O atendente fraterno tem que ser alguém mais amadurecido, tem que ser alguém, não digo idade, mas eu digo assim, dentro da sistemática dos trabalhos da casa espírita, tem que conhecer os trabalhos que são feitos, tem que já ter feito várias formações, tem que ter um conteúdo, né, mais aprofundado da doutrina. E o passe, né, tem que ter feito o curso do passe. Não chega lá e já começa, né? Eu vi que o passe é assim, já faz assim, faz assado, dá um assopro. Coisas assim que a gente traz, né, de outras religiões, de outras casas. Então, o atendimento fraterno assume um caráter eminentemente inspirativo, entende? Porque as pessoas falam também para a gente um recorte, é um pedacinho daquilo que é importante, o que ela julgou necessário, mas o todo a gente não sabe. A gente avalia muito mal o problema da pessoa, porque ela disse um pedacinho da problemática. A gente não sabe o antes, não sabe o depois, não sabe da vida passada, não sabe das consequências que ele... Então, assim, nós não temos como... Por isso que é eminentemente inspirativo. Porque não existe uma resposta só, não existe um caminhamento só. Os benfeitores, quando nós estamos nestas condições, né, de alma que busca se moralizar, dos cuidados imprescindíveis, com tudo isso, eles vão nos inspirar. No encaminhamento, nas orientações, naquilo que a gente tem que atender aquela pessoa. Às vezes a gente tem que atender com um pouco mais de energia até, né? Às vezes a gente vai ser todo meloso, a pessoa diz, agora eu sou cliente do atendimento fraterno, porque é lá que me dão a atenção que eu quero. Né? Então, às vezes, até a gente também usa de palavras, né? Às vezes, assim, que chamam mais para a energia, chamam mais para a razão. Jesus não tinha uma forma única, ele é o modelo do atendimento fraterno nosso. Eu nem trouxe, eu tinha uns slides aqui e tirei, porque ia ficar muito grande. Mas o modelo do atendente fraterno, que todos nós temos que esperar, é Jesus. E Jesus não agia de forma igual com todos, mas era sempre brando, né? Mas a brandura também usava, às vezes, de palavras enérgicas, ali assim, né? Mostrando, né? É contigo. Só que nós, muito cuidado com a palavra enérgica, gente. Estou dizendo que às vezes a gente usa de uma palavra dizendo assim, a responsabilidade é tua, está nas tuas mãos, compete a ti, né? O que tens feito, né, para mudar essa situação? Assim? Mas, enfim, relembrando, a condição essencial, boa moral, ir a Deus através da prece, conhecimento da doutrina, um bom tato psicológico necessário, capacidade de ouvir. Isso, o saber ouvir é primordial. O que o atendente fraterno faz, basicamente, é ouvir. Ele fala muito menos do que ouve. Inclusive, o CVV, né, a gente conhece algumas pessoas do CVV, o Vilela, eles estão abrindo um curso de escutatória, né? Aquilo que o Rubem Alves fala, né, que ele sempre ouviu vários cursos, né, para palestrantes, expositores, né, para falar, mas ele nunca tinha visto um curso para aprender a escutar. Agora o CVV tem um curso que abriu de escutatória, que está voltado para grupos de sobreviventes do suicídio. Sobreviventes do suicídio significam aquelas pessoas que tentaram suicídio e não foi consumado, ou então de parentes, familiares e amigos de pessoas que conseguiram consumar o suicídio. Então ele criou esse grupo e aí eles trazem, né, que as sequelas emocionais são profundas, que a gente não avalia. E que inclusive disseram, olha, o dia que os espíritas quiserem, né, que nós conhecidos, está aberto. Quem é que vai querer fazer um curso de saber escutar?
né? Que a gente tem que se desarmar de todos os nossos preconceitos, de todos os nossos julgamentos, para criar essa relação empática. Participar ativamente de pelo menos um grupo de estudos na casa, ser um trabalhador envolvido e comprometido com a tarefa da casa. Aí, confiança no poder divino, fé vigorosa, boa vontade em servir, domínio dos vícios, elevada compreensão da vida, humildade, amor aos semelhantes. Então, gente, parece muita coisa, mas quando nós queremos efetivamente ser úteis, nós nos esforçamos, né, para conseguir essas virtudes que nos faltam. Eu agradeço muito a atenção de vocês, que a paz de Jesus esteja conosco sempre.